Olá, irmãos da paz, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho mais hoje a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Eu já gravei nos vídeos anteriores a respeito da igreja de Filadélfia, também sobre a igreja de Esmirna, e hoje vamos falar sobre Pérgamo, tá? E o texto que eu quero ler é o de Apocalipse a partir do versículo 12 do capítulo 2. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Bom, uma coisa que você precisa entender é que Jesus ele sempre vai se apresentar de uma forma diferente para cada igreja, mediante ao contexto da igreja que está vivendo naquele momento. Nesse caso aqui, ele é aquele que vai trazer o juízo, certo? A espada aguda ou afiada de 2 gumes, ele vai trazer o juízo para aquela igreja. Ele vai dizer por que isso. É bom lembrar também que nós entendemos que a palavra pergaminho, ela leva esse nome porque ela foi feita na cidade de Pérgamo. Tá? Na cidade de Pérgamo era onde eram feitos os pergaminhos, né? Onde eram feitos ali as escrituras, tal, com pele de animal. Então leva-se o nome de pergaminho por causa da cidade de Pérgamo. Pérgamo, hoje, ela fica em Istambul, na Turquia, tá? E era uma cidade muito famosa naquela época, até porque ali era o centro de Roma, era ali que ficava o templo de Augusto. E nós vamos estudar sobre isso daí. Era uma cidade importantíssima daquela época, tá? Vamos ver. Vamos lá. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É interessante aqui, gente, porque quando fala trono de Satanás, pensa que tem um trono ali, Satanás, né, sentado ali, dando as ordens. Não. É que existe uma pessoa que está representando, está na figura de Satanás, uma vez que ela está fazendo aquilo que Satanás deseja que ela faça. E ali também havia o trono de Augusto, nessa cidade de Pérgamo. Havia o trono de Augusto, e Augusto era como se fosse Deus, parecendo ser Deus. Tá? Era o imperador ali da época, e você via ali moedas sendo cunhadas ao seu nome, sendo comercializadas em o seu nome, tá? Para você poder comprar e poder vender ao seu nome. Tá? Então naquele local ali, você vê que havia uma influência muito forte da época de Roma, né, também, né, o Império Romano ali na Ásia, muito forte naquela cidade rica, naquela cidade próspera que havia ali, tá? Diz aqui que eu sei as tuas obras de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Por que é interessante ele falar isso? Porque ali havia pelo menos 4 deuses a serem adorados, tá? Além do Augusto, que era a Atenas, a deus da guerra, a deus da sabedoria, né? a deus ali das batalhas, das artes. Temos Esclápio, que era o deus da medicina, Esclápio ali representado pela serpente. Tá? Isso porque o Esclápio é aquele que tem um cajado, como se fosse um cajado na mão, né? E uma serpente se rodando, é o símbolo da enfermagem, da saúde e tal. Deméter, que era o deus da agricultura, tá? E Dionísio, que era o deus da fecundidade, teatro e também da natureza. Então, tudo que fala sobre ser fecundo e tal, você pode ter certeza que Dionísio ali representa o deus, né, voltado para a sexualidade. Então, você via ali esses deuses que estavam ali tomando conta daquela cidade, tá? Sendo adorado naquela cidade, tendo seus ídolos, seus templos ali naquele local. E o povo de Deus ali não estava negando a fé, estava sendo fiel ao Senhor. Mas isso traz o quê? Consequências. Qual consequência? A perseguição. Isso acaba trazendo perseguição. Porque não é uma cidade judaica, era uma cidade gentílica. E por ser gentílica, eram pessoas que eram convertidas ao cristianismo. E por causa dessa conversão, elas estavam sendo perseguidas. E uma dessas pessoas que foi perseguida aqui é Antipas, né? Minha fé
não ter negado a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o meu fiel mártir, testemunha mártir, meu fiel mártir, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tá? Então foi morto, foi martirizado. Por quê? Porque não negou a fé. Tá? Antipas não negou a fé, mesmo sabendo que não ia ser bem sucedido ali pela perseguição, e nós já vimos as perseguições, né, como que elas ocorreram na aula passada, que eu falei sobre a igreja de Esmirna, e aí você também vê Antipas, né, sendo aí martirizado por não ter negado Jesus, não ter negado sua fé, e não ter adorado Atenas, Esclápio, Deméter, nem Dionísio, e muito menos Augusto. Tá? E aí eles foram, não somente ele, né, mas muitos foram martirizados por causa disso. Mas aí tem um detalhe, ó. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Para você entender a doutrina de Balaão, você tem que ler Números no capítulo 24, tá? Que vai falar ali um profeta que estava incentivando o povo de Israel a comerem sacrifícios dado a ídolos. Ele abria concessão, tá? Ele fazia concessões. Eu não nego esse Deus, mas você pode fazer isso daqui, tá? E ele também fazia concessões por pagamento. Então você vê que existe ali uma situação em que tem pessoas morrendo porque não estão negando a fé, mas também tem pessoas que estão, para não morrer, para não negar a fé, estão abrindo concessões. Então, se eu tenho um culto a Dionísio, por exemplo, que era o deus da fecundidade, né? O deus da sexualidade, e eu não quero negar a minha fé, ou melhor dizendo, né? Eu quero fazer um sincretismo religioso, bom, então eu vou lá, né, fazer as minhas orgias em nome de Jesus. Tá? E não é diferente hoje, né? Pessoas que vão para diversas festas aí em nome de Jesus, vão para diversas manifestações ou eventos que são claramente eventos que não fazem parte do compêndio da fé cristã, mas ele vai lá abrir essa concessão para não ser perseguido, para não ser taxado de maluco, para não ser taxado de careta, né? E aí acaba abrindo essas concessões, e isso leva uma crítica muito grande acerca desse tipo de comportamento. Deus é contra, eu tenho isso contra vocês, né? Vocês seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? São as concessões abertas em nome de Deus. Você não vai negar o monoteísmo, mas você vai comer carnes sacrificadas a ídolos. Então você vê que é muito sério isso, né? Pessoas que estão na igreja, pessoas que acham que por estarem, né, num local de reunião onde eles estão adorando Jesus, isso é suficiente. Isso não é suficiente se você abrir as concessões. Não se pode abrir as concessões. Não se pode cobrar pagamento por profecia. E aí vai dizer assim: o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Praticamente é o que você está, além, né, de estar abrindo essas concessões, de estar comendo comida sacrificados a ídolos, ainda também está se prostituindo. Porque naquelas festas romanas que nós sabemos, né, esses deuses aí eram deuses que eram dados à sexualidade livre. Você pode fazer sexo com o que você quiser, homem, mulher com mulher, né? Pode pegar 3, 4, mulher do outro, ninguém de ninguém. E o bacanal, é por isso que tem o nome bacanal, por causa do deus Baco. Tá? Quem é o deus Baco? É o deus da Grécia. Quem é o Baco no deus romano? Dionísio. É a mesma entidade. Dionísio e Baco é a mesma entidade, voltado para a sexualidade.
tá? A mesma entidade sexual, prostituição. E a igreja de Pérgamo, ela acaba abrindo essa concessão para a prostituição, para a porneia. O que é a porneia? Da onde vem a palavra pornografia, que é o sexo ilícito, sexo fora do casamento. Essa porneia, né, essa pornografia, essas práticas sexuais ilícitas, estava acontecendo dentro da igreja de Pérgamo. Enquanto tem gente morrendo para não negar, tem gente cometendo pecado, né, de Balaão, certo? Aí é o que está, ó. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas é o Nicolau de Antioquia, que incentivava justamente isso, que era a prática sexual, né, ilícita. Incentivava esse tipo de comportamento. Pode fazer com o que quiser, não tem problema, vai lá, né? Gente, você observa que isso não acontece hoje não, né? De forma alguma não acontece. Todo mundo, né, tá se guardando, todo mundo quer ter, né, uma vida santa diante de Deus. Isso não acontece hoje em dia não, né? Veja como é que a palavra ela é viva, como que a palavra ela é pura, como que a palavra ela é santa, como que a palavra ela se estende através dos tempos. Ela foi escrita para uma igreja histórica que existiu, mas ela serve para a igreja de todos os lugares da terra. Então a gente vê a doutrina de Balaão viva hoje, a gente vê a doutrina dos nicolaítas viva bem explicitamente nos dias de hoje. Não, mas a igreja é santa, e olha que a igreja, Jesus não deixou de chamar de igreja. Ele poderia chamar de prostituta, poderia chamar de um monte de coisa, mas ele não. Ele chamou de igreja, minha igreja. Ali tem pessoas fiéis, mas ali tem pessoas que estão vivendo nessa prática de nicolaítas e nessa prática de Balaão. E Deus aborrece essas obras. Deus, quando olha para isso, ele fica aborrecido. E ele também diz: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por isso que ele se apresentou lá no início, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ah, mas Deus é amor. Não, Deus é amor. Deus, ele ama. Claro que Deus é amor. Tanto ele ama que ele está chamando arrependimento. Agora, se a pessoa não se arrepender, é juízo. Tem gente que pensa que Deus não castiga, que Deus não disciplina. Castigar e disciplinar é a mesma coisa. Tá? Depende do ponto de vista. Se você vê a disciplina como algo ruim, você pode colocar os diversos nomes aí que dá a entender que é coisa ruim. Agora, se você entende que a disciplina é uma coisa boa, né, aí você vai colocar a disciplina como algo bom. Então, castigar é uma palavra que você vai encontrar na Bíblia centenas de vezes, tá? E Deus castiga sim. O castigo é a correção. E a Bíblia fala em Hebreus que ele castiga e corrige com açoites. Claro que ele não vai dar uma açoitada nas tuas costas, mas ele vai dar uma açoitada na sua alma. É por isso que está dizendo aqui, ó, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Vai vir juízo aí. Vem juízo para quem vive brincando de ser cristão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou seja, ao que vencer essas porneia, ao que vencer a tentação de comer comidas sacrificadas ao ídolo, ao que não se dobrar à doutrina dos nicolaítas, ao que não se dobrar aos profetas de Baal, que era aí o deus, né, os Baalins que o Balaão incentivava a adorar. Quem não se dobrar a isso é o que vai vencer. E eu darei de comer do maná escondido. O maná escondido, né, tem a ver com o corpo glorificado. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Existem várias interpretações para essa pedra branca, mais várias. Mas o que mais me chamou a atenção é aquela explicação que fala que quando você é condenado, você sai uma pedrinha preta naquele mundo antigo, né? E quando você é absolvido, você sai uma pedra branca. Então, das diversas explicações que tem,
se eu for explicar cada uma aqui, aí o vídeo vai, né? Mas dessa daí também serve, fica boa também, né? Que a pessoa que é absolvida, ela recebe uma pedrinha branca e ela é absolvida. Então Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo, né? Vocês estão hoje segurando, alguns de vocês estão segurando hoje uma pedrinha preta, mas eu posso te dar uma pedrinha branca e absolver vocês de todos os seus pecados. Eu posso te dar. Vocês hoje estão carregando uma pedrinha preta, mas eu vou dar para você uma pedra branca. E na pedra um novo nome, uma nova identidade, né, escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então que a gente possa pegar essa palavra, que a gente possa pegar esse ensino e trazer para as nossas vidas hoje. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele quer que nós venhamos a nos arrepender a cada dia dos nossos pecados. E Deus, Ele quer que nós venhamos a sermos fiéis, a não negar o nome dEle, né? E também não negar a fé. Para que sejamos, como diz o texto, minha fiel testemunha. Então eu quero muito ser fiel ao Senhor, ao invés de ser colocado como um seguidor de Balaão ou como um seguidor dos nicolaítas. Eu quero ser fiel, né? Uma testemunha fiel. Certo? Fica essa palavra em nome de Jesus.